A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Sempre vejo, só que uma hora sai, outra hora não sai, vem aquele que chega bem forte aqui nos olhos, né? Porque tem um vitro aqui, tem outro vitro aqui. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais. E esse vídeo vai dar o que falar. Você sabe por quê? Porque esse vídeo aqui é distorcido por católicos que não conhecem a doutrina da igreja. Vou dizer já por quê. Porque desse vídeo. Mas antes, meus irmãos, olha lá embaixo, ó. Lá embaixo você está vendo lá, ó, contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Está no nome da minha amada esposa, Maria Juliana de Lima Jacinto. Contribua com este apostolado. É você que faz com que nós nos dá força, nos dá a capacidade, ou seja, nos capacita a trazer a apologética. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa para poder sobreviver. Mas graças às suas contribuições, estou trazendo esse vídeo aqui. Porque nos ajuda no pão nosso de cada dia, nos ajuda na sobrevivência, nos ajuda na evangelização, para evangelizar. Agora, no mês mariano, nós vamos sair para evangelizar nas casas, rezar o terço, né? Em cada mistério do texto, doutrinando, levando a doutrina da igreja para as famílias. Veja que maravilha, né? Então precisamos colocar o óleo na moto, precisamos colocar a gasolina na moto, para poder também levar o evangelho aos nossos vizinhos, às comunidades vizinhas. Muito bem. E aqui também pelas redes sociais, louvado seja Deus por isso. Muito obrigado a você que contribui. Você que ainda não contribuiu, contribua. Que Deus lhe retribua a dádiva. Vocês estão em nossas orações. Muito bem. Meu querido irmão, muitos católicos que nós evangelizamos nas casas, aqueles católicos, sobretudo aqueles mais velhos, de mais idade, eles diziam o seguinte: nós colocamos as crianças para pedir a Deus, não é? Pedir que seja o que for, um milagre, libertação, porque as crianças não têm pecado. Veja o que eles dizem. E nós velhos temos pecados, Deus não escuta. Porque eles só usavam, aqui nós estamos no capítulo 9, versículo 31 de João, não é? Pegue caneta e caderno para você anotar essa apologética, porque essa apologética ninguém nunca trouxe, mas eu vou trazer. Olha só. Aí está escrito o quê? Está escrito o seguinte: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores. Veja só, eles só pregam até aqui, a parte A. São muitos os católicos, eu não sei no seu estado, mas no meu aqui, na zona rural onde nós moramos, no sítio, e as casas onde a gente evangelizou, eles diziam isso. Eles não pediam, a gente incentivava eles a oração, a Léxio Divina, a palavra orante, e eles diziam não, porque Deus não nos atende. Deus, colocamos as crianças, porque Deus atende as crianças porque não tem pecado. E por quê? Porque Deus não ouve a pecadora. Veja só. Ele só lê a parte B, a parte A do versículo. Essa passagem aqui nós sabemos que foi daquele rapaz que Jesus curou, da vista. E ele foi interrogado pelo Sinédrio. Não é? E sendo interrogado pelo Sinédrio, ele vai usar essa passagem exatamente de Provérbios capítulo 15, versículo 29, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Né? Ele usou essa passagem aqui, o homem que foi curado, que Jesus curou da vista. Ele diz aqui, ó: sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Eu quero dizer o seguinte, que muitas Bíblias estão adulteradas a parte B. São muitas, a começar pelas católicas, tá? O termo "mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade". Então Deus não ouve a pecadores que vivem no paganismo. Pecadores que vivem, que levam uma vida pagã. Quem é que leva uma vida pagã? As pessoas que não buscam o Senhor. As pessoas que não têm uma vida cristocêntrica. Essa aqui é a realidade, e nós acabávamos explicando que vocês não leram a parte B do versículo, para terminar o versículo. Vocês só lê a parte A. A parte B diz o quê? Mas atenda a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Veja só. Prestar culto. Qual é o culto que é prestado ao Senhor? O culto eucarístico.
o santo culto da missa, o culto maior de todos os cultos, que é o culto de ação de graças. O culto de ação de graças, a Eucaristia significa ação de graças, né? Então, veja só, mas Deus atende aos que são da missa, os que prestam culto de verdade, os que estão em comunhão com o altar. Porque esse pecador aqui, meus irmãos, todos nós somos pecadores, nós lutamos pela santidade. Os santos, quando estavam aqui, eles diziam: eu sou o pior dos pecadores, mas luto pela santidade. Somos pecadores, mas somos chamados pelo Espírito Santo no batismo a trilhar o caminho da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, capítulo 12, verso 14 da Epístola aos Hebreus. Então veja só, esses pecadores aqui, é aqueles pecadores do capítulo 18, versículo 7, se não houver a igreja, seja para ti como um pagão. Não é? São aqueles que denigrem a imagem da Virgem Maria, dos santos. Apocalipse capítulo 13, versículo de 4 a 6. Blasfemam contra o templo de Deus, contra o seu tabernáculo, contra Deus, contra os habitantes do céu, os santos, contra a Virgem Maria. Mentem contra a doutrina, contra a verdade. São esses os pecadores que aqui está falando, os apóstatas. Deus não ouve esse povo. Né? Eu já trouxe nesse canal, há muito tempo atrás, a oração que Deus não atende. Exatamente a oração do apóstata. Porque aquele que não presta culto, ele não escuta a igreja. Ele não segue a doutrina da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, esse é o pecador que Deus não escuta, porque ele está separado de Deus. Quando ele está separado do corpo místico de Deus, que é a igreja, ele está separado de Deus. Então Deus não escuta esse tipo de gente. Mas Deus quer dessa gente a sua conversão, como nós vamos ver nessa apologética. Então, mas atende a quem lhe presta culto. Primeiro, lhe presta culto, Santa Missa, comunhão com o altar. Comunhão com Jesus, Eucaristia. E faz sua vontade. Veja, e faz sua vontade. Presta culto, né? Santa Missa, e faz sua vontade. Obedecer a doutrina da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Se ele ouvir a igreja, está certo. Mas se não ouvir a igreja, é pagão. Então Deus não escuta esse tipo de gente. Então quem atende suas orações? Lúcifer. Que se passa por anjo de luz, como se fosse Jesus, disfarçado nessas seitas. Mas nós vamos... Veja, em Provérbios, a pessoa, essa segunda parte de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, vai falar desse mesmo versículo. O rapaz, ele citou o mesmo versículo, mas só que aqui ele disse algo que é do justo. Olha o que diz Provérbio, outra vez, Provérbio 15, 29. O Senhor está longe dos maus. Ou seja, aí diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores. Aí aqui, como é que está? Aqui está. O Senhor está longe dos maus. Mas tem outra também, que o Senhor não atende a pecadores, outra tradução. Mas atende a oração dos justos. Espera aí. Mas atende a oração dos justos. Mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Então quer dizer que se Deus não ouve a pecadores, porque não lhe presta culto nem faz sua vontade, doutrinalmente falando, então quer dizer que os que prestam culto ao Senhor, os que estão no santo culto do Senhor, prestando culto de ação de graças e de adoração divina, e cumpre a risca a doutrina da igreja, sacramentalmente falando, essas pessoas, Deus escuta a sua oração. Olha a interpretação que este homem dá de Provérbios 15, versículo 29. Ele já fala para eles, para o sinédrio, na cara deles, né? Já cita esse versículo de Provérbio, já na sua interpretação perfeita. Pacata! Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Alguém disse assim, e muitos que chegaram aqui no canal, quando o canal tinha 200, 300 inscritos, muitos chegavam, que ali eu fazia bastante oração, né? Fazendo oração, e aí chegavam e diziam, para que oração se Deus não escuta pecador? Querendo que eu dissesse que eu sou santo, né? Talvez estivesse citando que eu dissesse, não, eu sou santo, Deus escuta a minha. E eu nunca trouxe esse versículo, mas esse versículo eu preguei em muitos lugares sobre esse versículo, a questão de que colocam as crianças. Isso é até uma superstição desses
católico antigo, se diz católico antigo, mas na realidade não são católicos coisa nenhuma. Isso é superstição. Vamos colocar as crianças, que Deus escuta as crianças. Nós já somos velhos, Deus não escuta os pecadores, nós somos pecador. Deus não escuta o pecador que não presta culto. O pecador que está separado de sua igreja, do santo culto da missa. Essa aqui é uma realidade. Eu vou até olhar como é que está esse versículo aqui na Nova Bíblia, né? Bíblia Sagrada do Padre Manuel Matos, tradução Padre Manuel Matos Soares, da Eclésia, tá? Essa é da editora Eclésia. Eu vou ver como está escrito aí, João. Vamos ver, João capítulo 9. Capítulo 9, versículo 31. Vamos ver como é que está escrito nessa tradução. 9:31, vejamos. Como é que diz aqui? O versículo é um pouco pequeno, difícil de encontrar, mas vamos lá. Nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas a quem honra a Deus e faz sua vontade, esse é ouvido por Deus. Veja só. Então não aparece o termo culto, né? Não aparece o termo culto a Deus. Não aparece. Só na tradução da Bíblia Ave Maria. Então nós estamos vendo aqui claro, né? Então, até eu dizer assim, honrar pai e mãe, honrar a Deus, é prestar o culto ao Senhor. E nós vamos parar por aí não, viu? Olha só. Nós não vamos mostrar na tela não, você vai ter que pegar aí caneta e papel na mão, viu? Para você anotar essa apologética. Veja só. Se nós olharmos para o Salmo 105, do versículo 35 a 45, olha o que está escrito, olha. Salmo 105, pega aí comigo. Salmo 105, de 35 a 45. Veja só. Nós vamos ver essa questão desse pecador, porque ele está separado do verdadeiro culto. Então, se ele está verdadeiro culto, ele está servindo o quê? Ele está servindo a ídolos. E hoje a pior idolatria de todo o tempo, que a igreja enfrentou no largo desses 2000 anos, é a heresia protestante. É a idolatria protestante. A Babilônia protestante. Vamos lá. Mas se misturaram com as nações pagãs e aprenderam seus costumes, prestaram culto aos seus ídolos, ou seja, prestaram culto aos pastorecos, prestaram culto ao mamon, não é? Que se tornaram um laço para eles. Olha só, magia negra, ó, imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Também está em Sabedoria, capítulo 12, verso 4 e 5, né? Derramaram sangue no centro, sangue dos seus filhos e suas filhas, que os ídolos de Canaã, aos ídolos de Canaã sacrificaram. Seu país ficou manchado com seu sangue. Veja só. Deus escuta a oração de um povo assim? Não escuta. Deus só escuta uma oração desse povo. A conversão. Se converter de suas más obras, fazer penitência, buscando a reconciliação. Deixa lá a tua oferta e vai reconciliar primeiro. Mateus capítulo 5, versículo 23. É isso que Deus quer. Para poder ter comunhão com o Senhor, ouvir ao Senhor, porque se vocês dizem, vocês judeus, ele estava dizendo aqui, se vocês judeus dizem que Deus não escuta pecador, então por que Deus escutou esse homem? Porque eles diziam, esse homem é um pecador. Jesus tinha curado os olhos do cego, né? Esse homem é pecador. Aí ele diz, se é pecador, eu não sei, mas está em vossa lei. Deus não escuta pecador, mas quem lhe presta culto. Então se esse homem, Deus escutou esse homem para poder me curar, então, que dizeis vós? Aí eles ficavam furiosos, hein, contra o rapaz aqui. Até mentiram e blasfemaram contra esse jovem. Eles contaminaram com homicídios, tudo crime, pecado, que Deus não escuta um tipo de gente assim. Né? Eu já trouxe aquele vídeo mostrando que Deus, a oração que Deus não escuta. Olha só. Entregaram-se ao paganismo, à adivinhação, entregaram muitas das vezes, aí diz aqui, ó, entretanto, vendo sua aflição, ouviu-lhes as orações
Em favor deles, lembrou-se de sua aliança. Por sua misericórdia, deles se apoderou. Aí está. Eles voltaram do mau caminho. Eles se entregaram ao desregramento. Eles que viviam no homicídio, viviam no roubo, viviam na prostituição, na fornicação, no adultério, viviam servindo aos ídolos de ouro e de prata, como nós vemos hoje. Não podeis servir a dois senhores, capítulo 6, versículo 24, 23 e 24 de Mateus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. A cobiça, ou seja, a avareza, cobiça, que é a idolatria, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Né? Colossenses capítulo 3, verso 5. Então logo nós vemos, e aí, isso no Novo Testamento, Paulo vai dizer o seguinte para a nova aliança: quem comete tais práticas não herdarão o reino dos céus, como o pecado sodomita. Outra tradução traz efeminados, que nós vamos ver. Então, nós vamos ver exatamente tudo isso de quem Deus não escuta. Olha só, vamos pegar aqui. 1 de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Preste atenção, olha só. E assim está escrito: acaso não sabeis que os injustos não vão possuir o reino de Deus? O que é que eu estou dizendo? Sabemos que Deus não escuta pecadores. Pecadores, ou o termo pecadores dentro da Bíblia, ou ímpios ou injustos, é o mesmo, tá? E também apóstatas. É a mesma coisa. Sabemos que, acaso não sabeis, os injustos não vão possuir o reino de Deus. Não vos enganeis. Primeiro, nem os impuros. Imagina aí todo tipo de impureza, de lascívia, de luxúria, de prostituição. Imagina aí. Nem os idólatras, veja, todas as seitas, todas as falsas religiões. Né? Nós sabemos que a idolatria hoje é por seita. Né? Continua. Nem os adúlteros. Uma tradução no lugar de impuros traz forniqueiros, tá? Só para você ter uma ideia. Nem, verso 10, nem os ladrões. Imagina quantos tipos de maneiras que há como roubar, né? De ser ladrão. Imagina aí. Nem os avarentos. E lá ele está dizendo, lá em Efésios, avarentos, verdadeiros e idólatras. Não é isso? Já estamos aqui, vamos ver, peraí. Efésios 5, deixa eu ver se é Efésios. Isso aí, Efésios 5, 5. O avarento, verdadeiros idólatras. Aí está. Ou Colossenses 3, 5. A cobiça, que é uma idolatria. Né? Olha só, continua. Nem os bêbados, os que se embriagam. Os que bebem para se embriagar, embriaguez, quem gosta de se embriagar não vai herdar o reino dos céus. Me pediram um vídeo aí para mostrar que é bom beber o vinho, alguma coisa e tal. Meu irmão já está no canal, muito tempo atrás. Se não tiver nesse canal, há uns 2 anos atrás, acho que mais ou menos, você pode procurar. Aí por isso que me pediram, eu não trouxe o vídeo, tá? Quando me pedem o vídeo e eu não trago, é porque está no canal, tá? Nem os defamadores, falar mal dos outros, né? Ir lá para casa da vizinha para falar mal da outra. Quando você fala de alguém de dentro da igreja, você está defamando a imagem e semelhança de Deus. Não é quando você denuncia. As pessoas dizem, o irmão Fábio diz que aqui o que defama as outras. Ele vai descendo a linha no protestantismo. Espera aí. Eu estou falando com Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando quando apresenta pontos de refutações às heresias atuais. Não é palavra de Fábio, não. Você vê com Paulo que escreveu, com João, com Mateus, com Marcos, com Lucas, né, com outros, com Pedro, com Tiago, com Judas. Você vê com eles. Aqui eu estou sendo um porta-voz. A Bíblia não tem voz para falar, ela tem letra escrita. Então eu tenho que transmiti-la aqui para você. Está compreendendo, sim ou não? É diferente. Cuidado, viu?
os assaltantes, ó. E esse povo não hão de possuir o reino de Deus. Mas quando Deus quer a conversão, o versículo 11 diz, ó, ao menos algum de vós tem sido isso? Praticar algumas coisas dessas relacionadas, essa relação de pecado que agora li. Ele diz, mas fostes lavados. Lavado de que jeito no batismo? O batismo, falando dos catecúmenos. E também das crianças que mataram no batismo o pecado herdado de Adão. A Sagrada Escritura é maravilhosa. Olha só, mas fostes lavados. Mas fostes santificados. Santificado com o óleo da consagração. E também santificado no crisma, tá? Crismado, selado. Mas fostes justificados. Espera aí. Justificado aí é lutar pela santidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Meus irmãos, Gálatas também, capítulo 5, a partir do versículo 19 em diante, até o versículo, se não me engano, 21, 22 por aí. Também fala. Josué vem dizer, olha só. Josué diz assim, ó. Josué, vamos pegar aqui. Josué, capítulo 24, verso 2. Ó. 24. Quando o povo estava se desviando, verso 2. Olha o que está escrito. Ó. E Josué disse a todo o povo, eis o que diz o Senhor Deus de Israel, outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão, e Nacor, e de Nacor, habitavam além do rio, e serviam aos deuses estrangeiros. Versículo 14 e 15. Agora, pois, temei o Senhor, e serviu com toda a retidão e fidelidade. Presta culto. Deus ouve a quem presta culto. Faz sua vontade. Né? Servir ao Senhor. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e do Egito. Servir ao Senhor, verso 15. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais além do rio, né? Os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, diz Josué, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você, a quem está servindo? Você está servindo aos ídolos que acabei de citar agora no 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 11? A qual desses pecados ali você se encaixa? Ali, você viu eu ler ali os efeminados, né? Ou sodomita. Efeminados é a prática homossexual. Deixa eu deixar algo bem claro aqui. A pessoa que tem a tendência ao homossexualismo, tem um jeito no corpo meio desmantelado, vamos dizer assim, meio efeminado, né? Mas não pratica o ato homossexual, e ele vive a santidade e busca viver uma vida reta, prestando culto ao Senhor, a tendência não condena. O que condena é a prática, é as obras. Veja o que Jesus diz, esse que vem em breve, trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. O que condena é as obras, tá? O que salva é as obras de fé e de misericórdia, e o que condena é as obras pecaminosas. A tendência não condena, diz a Santa Madre Igreja, mas o que condena é a prática, tá? A prática, sim. Deus ama o pecador. Deus me ama, mas o meu pecado não. Deus quer me salvar, exceto meu pecado. Então esses pecados eu tenho que buscar o Senhor para substituir, para afastar esses pecados de mim e colocar a santidade no lugar. Oferecei vossos corpos como hóstia viva a Deus. Vai dizer a tradução Matos Soares. No capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Então, quando a Bíblia diz sodomita ou efeminados, está fazendo referência à prática do homossexualismo. Certo? Olha só, para nós fecharmos com chave de ouro, então, a qual Deus você quer servir? Você quer servir a Jesus, que te chama a santidade?
prestando culto, tendo comunhão com o altar, ou você quer continuar servindo ao pecado? Qual é o ídolo que está instalado na sua vida? O adultério? A fornicação? A masturbação? A pornografia? O roubo? A embriaguez? Sabedoria, capítulo 11, versículo 23. Olha o que o Deus quer de você e de mim. Graças a Deus eu já deixei muitas coisas, né? Com a força da apologética, a minha esposa também me ajudando. Sabedoria 11, 23, para nós encerrarmos com chave de ouro. Tendes compaixão de todos, Senhor, porque vós podeis tudo, para que se arrependam. Fechais os olhos aos pecadores. Aliás, fechais os olhos aos pecados dos homens. Deus tem compaixão de todos, até dos pecadores que foram citados agora, para que eles se arrependam, para que eles se convertam. Fechais os olhos aos pecados dos homens. Deus fecha, né? Deus fecha os olhos aos nossos pecados, porque somos miseráveis pecadores quando caímos. Mas quem esconde seus pecados e não confessa, esses daí não vai obter a misericórdia de Deus. Não é? Capítulo 28, versículo 13 de Provérbios. Quem esconde seus pecados não há de prosperar. Os que confessam e os detestam, esses obtêm a misericórdia de Deus. Eu tenho vergonha de confessar meus pecados. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 31. Não tenho vergonha de confessar teus pecados, pois se esconderes de Deus, vai dizer... O livro do Eclesiastes, que foi colocado na linguagem dos protestantes, esconder de Deus é tão impossível como fazer parar um rio de correr com os braços abertos. Um córrego, né? Vai pro meio de um córrego, coloca lá e abre as mãos para você ver se a água vai te levar. Você acabar morrendo. A força da água vai te afogar, você vai morrer. Então, meus irmãos, está aqui explicado, né, a superstição. Nós vamos colocar as crianças. Não. Leia a parte B. E vamos colocar em prática a parte B, prestar culto e fazer a vontade de Deus conforme nos ensina a igreja, porque toda a autoridade que Deus deu a Jesus, Jesus deu à igreja. Em Lucas capítulo 10, versículo 16. E quem não escuta a igreja é pagão. Aí só pode, vai clamar, e Deus não vai ouvir. Foi vossos pecados que eram na barreira entre vós e vosso Deus, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2 de Isaías. Meu irmão, meta o dedo no like. Só mais uma vez lembrando, lá embaixo está a chave Pix. Nos ajude, não é? Deus lhes pague. Muito obrigado a você que contribui. E você que não contribuiu ainda, faça a sua contribuição. Deus lhes pague, a Virgem Maria lhe cubra e lhe proteja com o seu manto protetor. Meus irmãos, compartilhe. São tão poucos likes. Você já sabe que as redes sociais não favorecem a fé católica. Aí os católicos são preguiçosos, não metem o like. Aí fica pior ainda a coisa. Aí a gente não vê, o canal não cresce em número de inscritos, porque é falta de like para chegar a outras pessoas. Lembrando que esses vídeos é só para católicos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.